Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste, público aqui presente nas dependências da Assembleia Legislativa. O meu pronunciamento hoje é de um tema nada novo e nem um pouco original da minha parte, é sobre a minha cidade de Dourados. Estou, assim, decepcionado, frustrado com o que foi destinado a Dourados pelas emendas parlamentares coletivas, as emendas de bancada. É um absurdo o que a bancada federal, os 8 deputados federais e 3 senadores decidiram em relação a recursos para a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. São 247 milhões e 600 mil reais destinados ao Mato Grosso do Sul. Portanto, quase 250 milhões de reais de emendas de bancada, de emendas coletivas para o ano que vem para o Mato Grosso do Sul. Desses recursos, 4 áreas foram contempladas: segurança pública, saúde, educação e infraestrutura. São áreas extremamente estratégicas, concordo plenamente. É preciso melhorar a segurança pública do nosso Estado, principalmente no que tange às fronteiras. Nosso Estado faz divisa com inúmeros países, faz fronteira com inúmeros países, e necessita urgentemente que o governo federal dê condições para o governo do Estado fazer frente ao problema de tráfico de armas e tráfico de drogas. É um problema nacional, é questão da soberania do nosso país, mas até hoje o governo federal não contemplou o nosso Estado com recursos suficientes para fazer frente a essas questões. Então, queria louvar essa iniciativa de colocar recursos substanciais na área de segurança pública no orçamento do governo federal para o ano que vem. A outra área que é extremamente estratégica, evidentemente, é a saúde. Apesar do orçamento federal já destinar um percentual que é constitucionalmente imposto para a área da saúde, o dinheiro ainda é muito pouco. E para o Estado de Mato Grosso do Sul, então, a fatia é muito pequena em relação a outros estados. Já há muito tempo que o Mato Grosso do Sul é um estado que vem sendo prejudicado nessa repartição do bolo de recursos para a área da saúde, em termos de Brasil, se compararmos com outros estados que têm o mesmo tamanho que o nosso, o mesmo número de habitantes, ou até menos que isso. Então, é uma boa medida os parlamentares federais colocarem na área da saúde. A área da educação, não precisa nem dizer, é evidente que tem que haver um investimento cada vez maior na área de educação. Temos que reformar as escolas do Estado, temos que dar condições aos professores de atuarem, e certamente isso aqui teve a mão do governo do Estado no sentido de priorizar essa área. A área da infraestrutura, temos que ter várias adequações viárias, contornos, temos a questão da rota bioceânica, que é um projeto muito importante para o desenvolvimento do nosso Estado, e está sendo priorizado no orçamento, segundo as emendas da bancada federal para o ano que vem. O orçamento total da União para 2020 está previsto em 1 trilhão e 640 bilhões de reais, sendo 1 trilhão 340 milhões de reais que vão sobrar após o desconto de repasses para estados e municípios. O governo deve reservar, está reservando, 16 bilhões e 100 milhões de reais para as emendas parlamentares. Então, vejam bem, do total do orçamento federal da União para o ano que vem, 16 bilhões e 100 milhões de reais serão para as emendas que são de livre escolha dos deputados federais e senadores. Desses, quase 250 milhões de reais serão destinados ao Mato Grosso do Sul por escolha dos 8 deputados federais e dos 3 senadores.
Desses recursos destinados ao Mato Grosso do Sul pelas emendas parlamentares, 25 milhões serão divididos entre adequações da BR-262 entre Campo Grande e Três Lagoas, construção de contornos rodoviários, duplicações e travessias urbanas da BR-267 entre Bataguaçu e Porto Murtinho. A consolidação da rota bio-oceânica vem muito na esteira dessas emendas parlamentares. Essa rota bio-oceânica que ligará o Mato Grosso do Sul aos portos chilenos a partir de rodovias em Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, reduzindo em 8.000 quilômetros marítimos e 14 dias a distância entre o Brasil e os países asiáticos. E, claro, diminuindo em 40% pelo menos o custo do frete. Então, isso vai ser muito importante para impulsionar a economia do nosso Estado. Continuando aqui, em relação às emendas parlamentares apresentadas ao orçamento do ano que vem, compra de ônibus escolares para todo o Estado, foram destinados 15 milhões de reais. 15 milhões de reais também foram reservados para equipamentos e materiais permanentes da área da saúde. 25 milhões foram colocados para aquisição de maquinário e serviços para o fomento da agropecuária e 15 milhões para a compra de equipamentos de segurança pública. Bancada Federal também destinou 10 milhões para o UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, uma belíssima medida. Aplaudo essa iniciativa. Quando fui deputado federal, destinei recursos para o UEMS de minhas emendas individuais, inclusive que está abrindo a possibilidade de que em fevereiro o auditório lá da UEMS de Dourados, da sede da UEMS, possa ser inaugurado e entregue em fevereiro do ano que vem. Também tivemos 10 milhões para a construção da Academia de Segurança Pública. Já havia falado da importância que é o investimento em segurança pública no nosso Estado. 10 milhões também foram destinados ao anel viário da BR-262 em Três Lagoas. Veja bem, Três Lagoas é a terceira cidade do Estado, Dourados é a segunda cidade do Estado, e enquanto Três Lagoas leva 15 milhões, aliás, 10 milhões para o anel viário, Dourados recebe apenas 5 milhões para a construção de um terminal de transbordo. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. A segunda maior cidade do Estado, que tem uma macro-região de mais de 700 mil habitantes, não ter uma emenda de infraestrutura de pelo menos 40 milhões de reais. Num total de 250 milhões, proporcionalmente, Dourados teria que ter pelo menos 40 milhões para a área de infraestrutura. É uma coisa absurda essa decisão da bancada federal em relação a Dourados. Louvo todas as outras iniciativas em relação a outros municípios e outras ações. Se Três Lagoas consegue esse valor de 10 milhões, parabéns para Três Lagoas, que tem uma brilhante senadora, que é a Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Justiça do Senado. Três Lagoas continua tendo um senador. Era o amigo saudoso Rames Tebet, hoje a sua filha Simone Tebet. Veja só como faz falta a representatividade política de uma região. Dourados foi praticamente esquecido nesse orçamento geral da União por parte da bancada no Mato Grosso do Sul. Mas ainda há tempo para ser corrigido. Isso pode ser revertido, porque há um prazo aí. Essa decisão foi tomada essa semana, há prazo ainda para que se modifique isso e se destine recursos mais vultosos para a segunda cidade do Estado, que congrega 33 municípios numa macro-região. Dourados não elegeu nenhum deputado federal na última eleição, está muito longe de eleger um senador, que é um grande sonho, uma grande meta. E tem muita gente ainda dizendo que eu não tenho nada a ver com política, política não me interessa. Política é que faz o desenvolvimento de um estado, de uma cidade.
quando há representação política local, a situação muda. E isso está refletido aqui, nessas decisões tomadas. Eu já havia usado essa tribuna aqui para solicitar aos 8 deputados federais e os 3 senadores, que todos tiveram votos em Dourados, para que lembrassem da segunda maior cidade do estado e colocassem recursos que realmente a cidade merece. No entanto, eu não fui ouvido, mas estou fazendo uma indicação hoje, que vou deixar sobre a mesa, endereçada ao coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade. Mas aí também eu queria chamar a atenção, porque é que a prefeitura, através da prefeita, não esteve se reunindo com esta bancada, e se esteve, por que não conseguiu convencer os 8 deputados federais, as 2 senadoras e o senador? Por que é que a prefeita não conseguiu convencer, se ela esteve com toda a bancada? Se ela não esteve, por que não esteve? Mas deveria estar, porque quem não chora não mama, quem não pede não ganha. O bolo é um só. O bolo é um só, para distribuir para todos os municípios, para todos os recantos desse estado. Se você não está lá presente, não é lembrado. As demandas são muitas. Convivi muito com isso nos meus 4 mandatos de deputado federal. E acorriam para lá inúmeros prefeitos de todas as cidades. Quando eu ia definir as minhas emendas, era um dilema. Tirava daqui, colocava ali. Não, o prefeito pediu mais, essa cidade merece mais, é maior, é menor, etc. É duro, é muito difícil decidir isso, porque os recursos não são tão grandes conforme as necessidades do Estado. Então, é difícil definir isso. Então, é preciso que esteja lá presente, já que não temos hoje uma representação federal, Dourados não fez nenhum deputado federal, nenhum senador, que a prefeita estivesse lá. Mas, repito, ainda dá tempo de pedir uma reunião com toda a bancada federal para reverter esses números. Que realmente, olha, eu estou inconformado com isso, com essa reunião da bancada federal que culminou com esses valores irrisórios para a cidade de Dourados. O município está sendo desrespeitado, está sendo esquecido com esses valores tão pequenos. Me permite uma parte, deputado? Pois não, deputado. Eu quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que o seu questionamento ele tem procedência, até porque uma cidade de Dourados, que comporta ali mais de 30, acho que 35 municípios, aquela região da Grande Dourados, ela precisa de essa infraestrutura maior. Mas eu me recordo dos debates que tiveram no passado e que eu sou favorável, deputado Marçal, que é a questão distrital. Se nós tivéssemos esse sistema, eu acredito que todas as regiões do Mato Grosso do Sul teria, de fato e de direito, a sua representatividade. Enquanto isso não acontece, o que devemos fazer? A articulação política. E Vossa Excelência fala com muita propriedade. Cabe à Câmara de Vereadores de Dourados, os deputados, inclusive, Vossa Excelência que é de Dourados, mais do que isso, o Executivo, a Prefeitura de Dourados deveriam estar inserida nesse contexto, indo a Brasília, falando com todos os 8 deputados federais, com os 3 senadores, as 2 senadoras e o senador, para que de forma equânime, usando o princípio da equidade, fazendo justiça e de forma proporcional, ter o mesmo direito, os mesmos valores que, de repente, houve em outras cidades diferentes. Então, eu acredito que Vossa Excelência, que foi deputado federal, que lutou muito pelaquela cidade e pelaquela região, hoje falta mesmo essa representatividade. Corumbá, e vejo aqui
o vereador Tadeu, que me deu a honra de ter o título de cidadão corumbaense, hoje tem a sua representatividade. Vemos aqui o Evander, que representa muito bem a região do Pantanal, né, a nossa querida Corumbá e região ali. Agora, mais do que nunca, né, há muito tempo que nós não tínhamos, já concluo meu à parte, nós temos lá uma deputada federal, que é a Bia, do nosso partido. A ex-primeira-dama, uma professora, uma pessoa muito querida, que está trabalhando pelo Estado, pelo país, mas, acima de tudo, trabalhando com muita ênfase para a sua região. Então, Vossa Excelência, quando diz que não tem essa representatividade na Câmara Federal, é preciso que haja articulação. E o meu desejo é que esses recursos sejam distribuídos de forma equânime, proporcionalmente falando, para que não fique capenga uma região em detrimento da outra. Finalizo agradecendo o aparte de Vossa Excelência, a concessão do aparte, e parabenizando pela atuação de forma intransigente em defesa da vida, da família, do povo sul-mato-grossense, mas de forma muito especial em defesa da sua querida Dourados, a nossa Dourados. Muito obrigado, professor Rinaldo. Gostaria de salientar que desses 247 milhões e 600 mil reais que foram colocados de emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas coletivas, não é, reunindo todos os 11 parlamentares federais, desse total, praticamente 50% vem para Campo Grande. A outra metade é dividida entre essas regiões que falei, sendo que Dourados, vergonhosamente, desrespeitosamente, fica com apenas 5 milhões. Quando eu era deputado federal, nós tínhamos 15 milhões de reais em emendas. Só eu destinava 7 milhões e meio para Dourados em emendas individuais. E sempre conseguíamos uma emenda de bancada, num valor considerável, para Dourados. Por exemplo, o HU, Hospital Universitário de Dourados, hoje, foi fruto de uma emenda parlamentar apresentada por mim, emenda de bancada, que fez com que o Hospital Universitário, hoje, o HU, fosse uma realidade em Dourados. Foi uma emenda de bancada. Da mesma forma, o Hospital Regional, que está sendo construído pelo governo do Estado hoje, uma emenda de bancada da minha autoria. Está ali o ex-deputado federal Benhur, que é o nosso colega hoje aqui na casa, na escola do Legislativo, ele sabe muito bem como funciona. Tem que haver uma marcação cerrada, já que nós não temos nenhum deputado federal, nenhum senador de Dourados, tem que ter uma marcação cerrada por parte da prefeitura, da administração municipal lá em cima. Os prefeitos têm que estar lá. Me lembro muito bem do saudoso prefeito Euclides Fabres em Naviraí. Ele procurava um por um dos 11 deputados federais. E era um dos municípios que mais recebia recursos de emendas parlamentares, justamente porque ele tinha humildade. Ele ia deputado por deputado, senador por senador. Eu falo de humildade, acho que não é nem humildade, mas, enfim, muita gente acha que não pode sentar na frente de um deputado e pedir recurso. Às vezes só faz isso naquele parlamentar que é do seu partido, da sua cidade. Não, Dourados é a segunda maior cidade do Estado e todos os 8 deputados federais, as 2 senadoras e o senador tiveram votos em Dourados. Portanto, tem obrigação ou tem obrigações com a segunda maior cidade do Estado. Por isso, eu estou apresentando essa indicação e espero que os parlamentares federais revejam esse orçamento e não coloque somente 5 milhões, minguados 5 milhões, para a construção de um terminal de transbordo em Dourados, o que é um absurdo. Repito, Dourados congrega 33 municípios, tem um total de mais de 700 mil habitantes no seu entorno que dependem do desenvolvimento daquela cidade. Muito obrigado, senhor presidente.